Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, vem chegando aí a Copa América. Você pode falar assim, eu estou nem aí pra Copa América, Luna. Eu tô preocupado com o meu Bahia, com o meu Vitória, com o meu Sport, com o meu Fortaleza, com o meu time de coração vale mais, pra muita gente vale mais, né, o seu time de coração do que a seleção. Inclusive, já coloca nos comentários aí se você torce mais pela seleção ou pelo seu time de coração. Mas a verdade é o seguinte, quando chega a Copa América, sempre chega aquelas grandes revelações. Eu já lembro de alguns aqui, cara, que apareceram e depois estouraram em Copa do Mundo, em Champions League, né? Cavani é um deles, o Borja, né, que jogou no Palmeiras. O James Rodrigues, por exemplo, que apareceu na Copa América, mas estourou na Copa do Mundo. Sempre aparece grandes reforços ali, né? Grandes possibilidades, grandes revelações. E o Bahia vai fazer a feira nessa Copa América, meu querido. Eu vou explicar tudo pra você neste vídeo. Antes de mais nada, se você não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo diário pra vocês. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, os grandes destaques do futebol nordestino você vê aqui no canal do Lula. Então te inscreve, cara, te inscreve, que aqui a parada é o seguinte, eu falo do teu clube de coração como se fosse o meu clube de coração, com todo o respeito que se deve ainda mais ao Bahia, que é um clube gigante do nosso futebol nacional. Então te inscreve aqui e faz a tua fezinha, Luna. Eu gosto de fazer minha fezinha. Aqui, irmão. Bet VIP, a parceira oficial do canal do Luna, que te dá até 600 pila de bônus. Eu tô falando, todo vídeo eu tô falando isso. E você tá perdendo essa oportunidade. Por quê? Porque você pode fazer a tua fezinha, você pode ganhar bônus, você pode concorrer a um iPhone 15, a viagens para fora do Brasil. Cara, já foi para fora do Brasil? Eu já fui para o Uruguai, achei lindo, é muito bom. Você pode concorrer a isso também, além também de ingressos para show. Não perca tempo. Clica agora no link da descrição e faça já o teu cadastro na BetVip, meu querido. Aproveita aí. Agora, lembrando, só para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Use aquela grana que você ia usar para se divertir, tá bom? Vamos lá, sem perder muito tempo. O Rogério Ceni, ele já falou, né, que não esperem grandes contratações. O Bahia possivelmente nessa janela vai fazer algumas contratações pontuais. E é importante a gente explicar uma coisa para o torcedor. A janela europeia, a principal janela europeia é essa agora, tá? A temporada na Europa começa no meio do ano, diferente do Brasil que começa no início do ano. Então, para a Europa, essa janela europeia, né, que a gente chama de janela de verão europeia, é a janela de você fazer as grandes contratações. E a janela de janeiro é a janela de você fazer basicamente algumas correções na sua temporada, porque já está na metade. No Brasil também é assim, tá? A primeira janela é a do início do ano, é a principal, onde os times se reforçam mais forte. Inclusive o Bahia fez isso, né? Mais ano passado do que esse. Esse ano ele fez, mas ano passado ele fez até mais forte. Mas a tendência é que aconteça isso no Bahia agora, tá? Por mais que a gente cobre muitos reforços, né? A tendência é que o Bahia faça correções de rota. E vamos ser sinceros, tá, gente? Nesse momento, o Bahia tá fazendo um bom campeonato. Não tem como a gente falar aqui agora, tem que ser urgente para ontem, senão vai morrer. Não, nada disso. O Bahia tá conseguindo montar um elenco. O Rogério Ceni encontrou uma cara para esse time. Ele conseguiu fomentar isso para os jogadores e os jogadores estão conseguindo assimilar dentro do campo. Isso é muito importante a gente deixar claro. Agora a gente sabe que tem áreas deficientes dentro do time, dentro desse elenco. Por exemplo, a centroavância. Eu tenho certeza que você, como eu, deve pensar, né, da seguinte forma: aqui, ó, precisa de ainda um homem-gol. Né? A gente fala, eu falo muito aqui no canal Gabigol, eu falo de vários jogadores, mas a verdade é que o Bahia precisa de um centroavante. O Bahia também precisa de um zagueiro para jogar do lado do Gabriel Xavier, porque vem, convenhamos, né? Tá jogando bem? Tá jogando bem o Canu, mas a gente sabe quem foi o Canu. Então, assim, vamos entender, pelo menos tem uma opção para o Rogério ali, se ele tiver uma dor de cabeça, né? Ele tem a quem recorrer. E a gente sabe que outras funções são necessárias, por exemplo, um volante mais caceteiro, né? Aquele primeiro volante realmente que chega ali para dominar. O Bahia não tem esse estilo de jogador hoje no time titular, né? E a gente não olha para o banco de reserva e não vê, por exemplo, como o Zé Wellison do Fortaleza, que é aquele cara que entra ali para segurar o jogo. O Bahia não tem ainda essa. Tem até o Rezende que pode tentar fazer isso, né? Mas, no geral, o Acevedo, mas no geral, precisa de realmente um cara mais experiente para aquela função ali. Pelo menos é a visão que eu tenho. Mas a grande oportunidade é a Copa América. Porque a Copa América é um celeiro
de revelações, tá? A gente sempre enxerga grandes revelações. Por exemplo, esse ano, boa parte do mundo que ainda não está antenada no futebol de clubes vai conhecer alguns jogadores da seleção, como por exemplo o Endrick, né, que foi contratado pelo Real Madrid, mas ainda não foi apresentado pelo Real Madrid, vai se apresentar depois da Copa América. É um jogador que tem muito destaque aqui no Brasil, mas em outros países ainda não se fala tanto. Na Europa se fala razoavelmente, mas ainda não se fala tanto. Então agora ele vai ter uma visibilidade maior. Então sempre que esses caras jogam na seleção, né, do seu país, eles têm uma visibilidade grande. E isso não é diferente na Colômbia, no Uruguai, isso não é diferente na própria seleção brasileira, sabe? E eu vejo a grande possibilidade do Bahia conseguir fazer boas contratações pós-Copa América. E eu acredito que o staff, o scout ali de mercado do Bahia vai estar muito atento a essa Copa América. Porque, vamos ser sinceros, dos times do Brasil hoje, eu só vejo 3 clubes que têm um aporte para chegar e falar, ó, quero trazer esse cara aqui destaque da Copa América. É o Flamengo, que tem muita grana, o Atlético Mineiro, que também está com muita grana sendo investida, e o Bahia. São esses 3 clubes realmente que podem chegar e pegar um grande destaque. Óbvio, dá para competir com o futebol europeu? Não dá para competir. Se chegar um gigante e colocar uma grana é sempre 5 vezes mais. Mas a gente precisa lembrar que o Bahia faz parte de um grupo que também faz parte da Europa, que é o Grupo City. Então, assim, não teria uma dificuldade tão grande como, por exemplo, o Flamengo teria. Como, por exemplo, o Atlético Mineiro teria. Então, a tendência é que o Bahia esteja muito atento para essa Copa América para fazer grandes contratações. Então, não se surpreenda se a gente encontrar uma grande revelação. E aí, eu não sei qual a posição, né? Afinal de contas, ainda vai ser revelado, né, esse jogador. Mas não se surpreenda se o Bahia fizer um aporte numa grande revelação da Copa América, né? E tem alguns nomes interessantes, tá? Tem alguns jogadores jovens aí que vão poder jogar pelas suas seleções. Vou te falar um exemplo aqui, por exemplo, no Paraguai tem alguns bons jogadores, né? A gente sabe também aqui nos outros grupos, na Bolívia, sempre aparecem bons jogadores. No futebol uruguaio, sempre aparece, né? Por exemplo, no futebol mexicano, sempre aparece. Então, a tendência é que o Bahia fique muito atento, né? E quem sabe nessa Copa América não seja ali aquela grande oportunidade para o Bahia encontrar as peças que faltam para esse quebra-cabeça do Rogério Ceni, para ele manter essa boa campanha na primeira divisão. Então, quem não gosta, começa a assistir, fica muito atento, porque a tendência é que nessa Copa América sejam revelados bons jogadores e o Bahia com certeza é um desses clubes que vai afunilar essas revelações. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui para você quem seria hoje um jogador que você já viu aí que vai jogar essa Copa América, que o Bahia poderia ir atrás. Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião sobre isso e é claro, daqui a pouquinho eu tô voltando com mais um conteúdo para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, até já, tchau, tchau.